Olá, meus amados e queridos irmãos, que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Tem coisas, tem assuntos que muitas pessoas às vezes mexem com os nossos neurônios e muitas pessoas ficam sem saber o que fazer. E a gente vê pessoas comentando, pessoas falando, dando suas opiniões. Uns vão na Bíblia Sagrada para poder mostrar que estão certos, que têm razão. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é o segundo casamento. Infelizmente, a gente sabe que milhares e milhões de pessoas estão se divorciando, estão contraindo um segundo casamento e muitas das vezes, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, tem muitas pessoas se divorciando, tem muitas pessoas casando-se novamente e muitos têm os seus motivos para se divorciarem. Muitos alegam que o casamento não ia bem, muita briga, muita contenda, muita falta de compreensão, de companheirismo. Existem muitas coisas que levam um casal a se divorciar. Muitas coisas. E a Bíblia, ela fala sobre esse assunto com exclusividade. Nós sabemos que quando a gente vai casar, a gente ali perante aquele juiz, aquela autoridade, a gente promete que vai ser fiel à esposa até o fim das nossas vidas. A esposa promete que vai ser fiel ali ao marido até o fim da sua vida. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes não é vontade do homem se divorciar, não é vontade da mulher se divorciar, mas chega uma hora que o casamento fica insustentável. Chega uma hora que não dá para levar, não dá para continuar e não dá para prosseguir. Às vezes a culpa está no homem, que é um péssimo marido, e às vezes está na mulher, que é uma péssima mulher, e às vezes está nos dois. E então, aqueles que são casados, eu deixo aqui para você um conselho. Eu não sou Salomão para dar conselhos, mas eu vou te dar um conselho. Você que é casado, você que tem a sua esposa, que é uma mulher fiel, é uma mulher caprichosa, é uma mulher que cuida bem da casa, é uma mulher que cuida bem de você, dos seus filhos. Dá valor a esta mulher. Dá valor a esta mulher. Você que tem um marido também, que é um excelente marido, que cuida bem de você, cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, não deixa faltar nada dentro de casa, te trata com amor, te trata com carinho. Então você dá valor a esse marido que você tem. Não troque ele por outro. Não troque a sua boa esposa por outra. Não caia na tentação. Não caia nos laços do diabo. E eu vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus, não para condenar ninguém, não para condenar ninguém, mas eu quero deixar para vocês o capítulo 16 de Lucas e o versículo 17.
Isso aqui quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse essas palavras: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, aqui Jesus está falando para nós, para os homens que são os cabeças, que a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E ele diz: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Então nós vemos aqui que a coisa é séria. Nós não podemos deixar nossas esposas e casar com outra. Nós não podemos fazer isso. E é o que muitos têm feito. É o que muitas pessoas têm feito, deixado a sua mulher e casado com outra. E nós vemos, meus irmãos, que eu quero dar um conselho: não faça isso. Dê valor à sua esposa, à mãe dos seus filhos. E porque se você deixar a sua esposa e casar com outra, Jesus está falando que você, qualquer um que fizer isso, vai cometer o pecado do adultério. Por quê? Porque a Bíblia diz, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separa o homem, e que Deus aborrece o divórcio e o repúdio. Então, e aqui acontece uma coisa que muitos ainda não pararam para pensar. Se você ler a sequência desse versículo, você vai ver o seguinte: ó, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Aí o Senhor Jesus, ele continua dizendo o seguinte: e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, nós vemos aqui que, nesse caso aqui, segundo o pensar de muitas pessoas, a repudiada, ela poderia se casar novamente. A repudiada, aquela que ficou só, ela poderia se casar novamente. Mas Jesus aqui está dizendo que aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Por que ele fala também? Porque o marido deixou a sua mulher e casou com outra. Certo? Ele repudiou a sua mulher e casou com outra. A esposa dele aqui no caso ficou só. Ela ficou só. Ela foi repudiada. Então, no entender de muitas pessoas, essa mulher que foi repudiada, ela poderia se casar de novo. Por quê? Porque o marido dela já deixou ela e já casou com outra. Então eu vejo muitas pessoas dizer assim que, em caso de traição, de infidelidade, a pessoa pode se casar novamente. Mas aqui, se você for observar direitinho, você vai ver que não. Você vai ver que não. Por exemplo, eu vou dar o que Jesus está falando aqui, você vai entender direitinho. Vamos supor que eu deixo a minha esposa e caso com outra. Eu vou viver no adultério, certo? Certo. E ele fala, e aquele que vem e casa com a repudiada. Quer dizer, aquele que vier e casar com a esposa que eu deixei, adultera também. Quer dizer, são 4 em adultério. A mesma coisa acontece com o marido. A mulher. Por exemplo, a mulher deixou o marido e casou com outro. Então ela repudiou o seu marido. Então ela deixou o seu marido e casou com outro. Ela está vivendo no adultério, certo? Certo. E aquela que vier e casar com o marido dela, com o ex-marido dela, adultera também.
Ih, irmão Paulo, então é complicada a situação do divórcio. Irmão, é complicado. A situação do divórcio é complicada. Por que é complicada? Porque a pessoa, é muito difícil uma pessoa conseguir ficar só. É muito difícil uma pessoa conseguir ficar só. De 100 você tira 10 que consegue ficar só. Então, quando o marido deixa a mulher e casa com outra, ele vai fazer com que a sua ex-mulher também cometa adultério. Por quê? Porque certamente ela não vai conseguir ficar sozinha. Certamente ela não vai conseguir ficar só. Vai chegar uma hora que ela vai querer casar também. Ela vai querer contrair um outro casamento. Aí o que vai acontecer? Aí vai todos os dois para o adultério. Vai o marido, que foi embora com outra, e vai a ex, que também não conseguiu ficar sozinha, que também arrumou um marido para ela também. A repudiada também se casou e também vai viver no adultério. Então são 4 em adultério. Oh, meu irmão, eu tenho pena de muita gente, porque eu sei que é muita gente que está sofrendo esse problema. É muita gente que está sofrendo esse problema. Você pode dizer assim, irmão Paulo, onde está escrito isso na Bíblia? Lucas capítulo 16 e no versículo 18. Lucas 16, 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Eu quero que você entenda bem o versículo. Eu quero que você entenda bem. Aquele que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Tá certo? Ele deixou a mulher, casou com outra, foi viver no adultério. Repudiou a sua primeira mulher, se divorciou dela e foi viver com outra mulher. Então, quem vier e casar com a repudiada, com aquela que ele deixou, irmão, presta atenção. Você que diz que, não, eu vou casar de novo. O meu marido, ele foi infiel comigo. Eu vou casar com outro. Eu tenho o direito de casar com outra, com outro. Você que diz, não, a minha esposa, ela foi infiel comigo, eu tenho o direito de casar com outro, com outra. Olha, não tem não. Eu fico assim com pena de você, mas não tem não. Se você se separou da sua esposa, do seu marido, então você tem que ficar só. Aí você diz, não, irmão Paulo, mas o meu problema foi infidelidade, foi traição. Então aqui é traição que está falando. Se você observar, aqui está falando de traição. Olha bem, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Quer dizer, o camarada deixou a mulher dele e casou com outra. Ele foi infiel, foi traição, foi infidelidade. E ele fala, e quem vier e casar com a repudiada. Então a repudiada tem que ficar só. Mesmo que o marido dela deixou ela e foi viver com outra, ela tem que ficar só. É o que está falando a Bíblia. Mesmo que a sua esposa foi infiel com você. Você, no caso, foi o repudiado. A sua mulher te repudiou. Ela te deixou você e foi viver com outro. Então, no caso aqui, você então estava livre para se casar novamente. Não é assim que muitas igrejas estão pregando? Muitos pastores estão pregando? Não, você pode casar de novo. A sua mulher te deixou, a sua mulher te traiu, ela foi infiel com você. Você pode casar de novo. Mas aqui está dizendo que não. Que quem casar com a repudiada ou repudiado, adultera também. Por que ele fala adultera também? Quer dizer, está de igual modo em adultério. É difícil? É difícil. Muitos vão pagar um preço muito caro. Muitas mulheres, muitos maridos vão pagar um preço muito alto por ter abandonado as suas esposas, por ter abandonado seus maridos e fazer
com que eles cometessem o adultério, quer dizer, eles não conseguiram ficar só e contraíram um segundo casamento. Eu poderia ler para você em Romanos capítulo 7, versículo 2, que fala que enquanto o marido vive, enquanto ele estiver vivo, você não pode se casar novamente. Nenhum dos dois pode se casar novamente enquanto um dos dois estiver vivo. Romanos capítulo 7, versículo 2, fala, versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Está vendo? E o versículo 2, ele fala que, a parte B, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Então, nenhum dos dois pode se casar novamente. Nenhum dos dois. Nem a mulher e nem o marido. Aí vem aquelas pessoas que dizem, você fala isso porque você é casado, você tem a sua esposa. Não, mas não é eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Muitas pessoas já falaram isso comigo. Você fala isso porque você tem a sua esposa. Mas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. E Paulo, ele fala que se a pessoa se separar, que fique sem casar. Não é assim? Lá no livro de Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, perguntas e respostas às perguntas, né, acerca do casamento. Ali ele fala que quando um casal se separa, ele tem que ficar só. Mas a Bíblia, aí teve uma pessoa que disse assim, mas irmão Paulo, o apóstolo Paulo falou que é melhor casar do que abrasar. Mas isso daí ele falou com quem? Para quem que ele dirigiu essas palavras? Para os divorciados? Quando ele disse é melhor casar do que abrasar, ele estava falando isso para quem? Ele estava falando para os viúvos e para as pessoas solteiras. Ele não estava falando isso para os divorciados. É só você ler o capítulo todinho e prestar bastante atenção. Que ele estava dizendo que é melhor casar do que abrasar-se. Ele estava falando para os divorciados, para os solteiros e os viúvos, e não os divorciados. Você acha que Paulo ia falar isso para uma pessoa divorciada? Que é melhor ele casar do que abrasar? Aí Paulo estava contra a palavra de Deus. Ele estava contra a palavra de Deus. Então, é por isso que ele fala que todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Por que Paulo falou isso? Porque isso daqui é o que Jesus falou, Paulo está falando. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele imitava Cristo. Ele não podia mandar uma pessoa divorciada casar de novo. Se ele falasse, é melhor casar do que abrasar. Se ele falasse aí para os divorciados, aí ele estava contra os ensinamentos de Cristo. Aí ele estaria contra. Então, você tem que ler a Bíblia e você tem que entender. Porque muitos dizem que Paulo falou é melhor casar do que abrasar. Mas está falando para os solteiros e as viúvas e os viúvos. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero voltar. Não vou ficar repetindo toda a vida uma coisa só, mas eu quero voltar aqui em Lucas capítulo 16, porque eu quero deixar bem claro. Lucas capítulo 16.
Ele diz que qualquer que deixa sua mulher e casa com outro adultério, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então, isso daqui não é doutrina de igreja. Isso não é doutrina de igreja, isso não é doutrina de ministério. Isso aqui é doutrina da palavra de Deus. Isso é doutrina da palavra de Deus. Aí você diz assim, mas, irmão Paulo, e eu que já estou divorciado e casado outra vez, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha, você tem que orar. Orar. Você não vai sair da igreja por causa disso. Eu sei que tem milhares de pessoas que vão ver esse vídeo, essa pregação, e aí o diabo vai querer botar na sua mente, então sai da igreja. O que você está fazendo dentro da igreja? Só que nós temos também que lembrar que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Continua orando. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Deus vai resolver o seu problema. Eu sei que a culpa não foi sua. Muitos, é claro, né? Alguns foi, a culpa foi sua. E outros não. Do seu casamento não ter dado certo. Então Deus sabe da sua situação. Ora. A Bíblia diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não desanima. Não desanima. Mesmo você estando divorciado, não vá para outra igreja. Você disse, irmão, então eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério, porque lá me aceita eu, divorciado e casado outra vez. Lá me aceita. Eu vou sair da igreja Deus é Amor, sair desse ministério, porque aqui eu não posso me batizar, eu não posso tomar a Santa Ceia. E tem igrejas aí fora aí que eu posso ser até obreiro, pastor, diácono, presbítero, membro. Mas não faça isso. Não saia. Fique aí, aonde você está. Porque com toda certeza Deus vai resolver o seu problema. Deus vai resolver o seu problema. Não desanime. Persevere. Um conselho que eu dou para todos os divorciados e se casaram novamente. Permanece firmes com o Senhor. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então permanece, que a salvação é pela fé. Talvez você não está tomando Santa Ceia, mas Deus sabe por que você não está tomando Santa Ceia. É melhor você não tomar Santa Ceia do que você tomar Santa Ceia com a consciência pesada. É melhor você ficar na igreja sem tomar Santa Ceia, sem se batizar, mas com a sua consciência tranquila, do que você falar assim, eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério, e lá eu vou me batizar, vou tomar ceia, porque lá aceita as pessoas divorciadas, casadas de novo, pode ser membros, pode ser até obreiros. Mas essa não é a decisão certa, não é a decisão correta. Não adianta você trocar de igreja, não adianta você trocar de ministério. O negócio, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é você ficar firme com o Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus é que é o nosso juiz. Muitas pessoas querem que eu julgue as pessoas. Eu não vou julgar ninguém. Eu não vou julgar ninguém. Quem sabe se você vai ser salvo ou não é Deus. Está entendendo? A Bíblia diz que é adultério. A Bíblia diz que a pessoa que se casa pela segunda vez está em adultério. Mas eu não vou te julgar. Por quê? Porque o seu amanhã é Deus que sabe. É Deus que sabe o seu amanhã. E não sou eu. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta você ir para outro ministério, para outra igreja, para ser membro,
Não adianta. É melhor você ficar quietinho, servindo a Deus na igreja Deus e Amor, porque Deus sabe da sua situação, Deus sabe que você não pode se batizar, não pode tomar Santa Ceia. É melhor do que você tomar Santa Ceia indignamente. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Você que não se inscreveu ainda no canal Paulo Nascimento, se inscreva no meu canal, se inscreva, porque breve teremos mais vídeos, mais pregações, em nome do Senhor. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.